Oi pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui em quarentena, como você também deve estar, passando um tempo maior com a sua família, fazendo home office, adaptando a uma realidade que nós não planejamos e talvez a gente não estivesse nem preparado para isso. Mas, como sempre, Deus nos dá graça, a gente tem que se reinventar e principalmente manter o nosso coração, a nossa fé em estados saudáveis para passar por essa situação. Queria compartilhar com vocês uma palavra que está em 2 Crônicas 20. É um capítulo onde o rei Josafá se depara com uma situação também não planejada. Também uma situação diferente, uma situação que ele teve medo, uma situação em que ele precisou buscar a Deus. Vamos ler do versículo 2-4, está escrito assim: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azon-Tamar, que é em En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Sabe, quando Josafá teve uma notícia que ele não esperava, na verdade, nessa situação aqui, eram pessoas que estavam vindo contra ele numa situação de guerra, para guerrear contra ele, para guerrear contra o seu povo, para matá-los. Na nossa situação hoje é um vírus que vem contra nós, em grande multidão também, como está escrito aqui, um vírus de uma situação onde nós não esperávamos e que, como Josafá, nós estamos temendo. Aqui diz que quando ele ouviu falar sobre isso, então Josafá teve medo. Mas logo depois que fala que ele teve medo, fala assim: e se pôs a buscar ao Senhor. Eu acho que essa é a primeira coisa que nós temos que fazer, seguindo o conselho aqui do rei Josafá. Quando nós somos deparados com essas situações e surpresas, más surpresas que a vida nos dá, é natural que a gente tenha medo. É natural que a gente se sinta ansioso, é natural que a gente sinta que nós não temos força o suficiente para lutar contra isso. Mas rapidamente Josafá percebeu que estava com medo. E a primeira coisa que ele fez foi se pôs a buscar ao Senhor. Sabe, queridos, nesse momento de quarentena, nesse momento onde vocês estão resguardados, onde nós estamos afastados do mundo normal, que você se coloque a buscar ao Senhor. Sabe, saiba que apenas nele há esperança. Saiba que apenas ele pode te proteger. Saiba que é ele quem tem todas as respostas que você precisa. E se colocar a buscar ao Senhor é muito mais do que fazer uma oração, é dar a oportunidade para que a nossa fé e a nossa esperança sejam renovadas. E isso é fundamental para esse momento em que nós estamos passando. Não perder a esperança, não perder a fé, não esmorecer, não desanimar. Josafá teve medo, sim, como nós, qualquer um tem medo, mas ele se pôs a buscar ao Senhor. E esse é o meu primeiro conselho para você hoje. Se coloque a buscar a Deus. Não se acomode a ter uma vida distante de Deus, e às vezes a gente pode ficar numa rotina meio esquisita, né? Os primeiros dias ficam meio bagunçados, você mistura o horário de trabalhar com o horário de, assistir Netflix, fica tudo meio bagunçado e acaba que passam os dias e você percebe que talvez você não tenha orado tanto quanto deveria. Então a primeira coisa que eu tenho para te indicar é: se coloque a buscar ao Senhor. A segunda coisa é que Josafá não permitiu ter palavras negativas. Se você continuar lendo os versículos a partir do 5, ele começa a orar a Deus, mas de uma maneira a declarar quem Deus é e o poder de Deus. Ele não permite com que o medo tome conta dele, nem permite com que o medo tome conta do seu dia a dia, mas ele se coloca numa posição em declarar o poder de Deus, declarar quem Deus é. Ele não permitiu palavras negativas. Muitas vezes a gente acaba acostumando a declarar aquilo que a gente não quer que aconteça. Falamos assim para o nosso marido: não sai de casa que você não vai pegar o corona. A gente não quer que ele pegue o corona, mas nós estamos declarando que ele vai pegar o corona.
A gente não quer que a nossa casa fique uma bagunça, mas a gente declara, essa casa está um inferno, vocês só brigam. E a gente declara coisas negativas. Segundo ponto é não declare coisas negativas, não declare aquilo que você não quer que aconteça, se mantenha positivo. Josafá, ele começou a buscar a Deus e a orar e começou a declarar coisas positivas, coisas que ele sabia que quem Deus era, que Deus iria os livrar. Então mantenha uma linguagem alinhada com a linguagem dos céus. A terceira coisa foi que ele reuniu a família em um só propósito e colocou os olhos em Deus. Olha lá no versículo 12 e 13, fala assim: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Quer dizer, contra as pessoas que estavam vindo contra ele? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Olha que coisa linda essa passagem. Ele fala, olha Deus, o Senhor venha contra eles, porque em nós não há força para resistirmos. A grande verdade é que em nós não há força mesmo para lutarmos contra esse vírus. Nós sozinhos não conseguiremos avançar contra ele ou fazer qualquer coisa. Mas aqui ele fala, nós não temos força, mas os nossos olhos estão postos em ti. Sabe, nesse momento, você precisa estar em unidade com a sua família, porque aqui ele também fala que todo mundo estava em pé diante do Senhor, as suas crianças e as suas mulheres. Nós não podemos fisicamente estar juntos, você pode estar junto aí apenas com a sua casa, mas reúna a sua família e esteja diante do Senhor, falando para Deus, Deus, nós somos fracos, nós não podemos lutar sozinhos, mas os nossos olhos estão postos em Ti, nossa esperança está posta em Ti. Esse terceiro ponto é muito importante, que a sua família esteja reunida em um só propósito, com os olhos fitos em Jesus, que a sua mente esteja voltada para Ele, e não para os seus problemas, e não para as suas situações. E saiba, querido, que Deus vai vir em seu favor. No versículo 15 fala assim, e disse, dai ouvido todos de Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Isso foi Deus respondendo para eles. Ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Vamos tornar isso para os nossos dias atuais? Não temas, nem se assustem, porque essa guerra não é sua, essa guerra é de Deus. Deus já está vindo ao nosso favor, Deus já está vindo com um socorro. Nós não sabemos como é, mas vamos clamar para que o Brasil possa ter o mínimo de influência negativa possível desse vírus. Vamos clamar para que esse vírus não chegue à nossa casa, não chegue à nossa tenda, e também para que Deus possa proteger e abençoar aqueles que porventura estão infectados, e que nós saibamos que a nossa esperança está em Deus. Tem um versículo aqui que é a parte B do versículo 9, que é um segredo muito importante para nós, que fala assim, e clamaremos a Ti na nossa angústia, e o Senhor nos ouvirá, e o Senhor nos livrará. Esse é um versículo que nós precisamos estar no nosso coração. Clame a Deus na hora da sua angústia. Esse é um momento de angústia, e Deus vai sim nos ouvir, e Deus vai sim nos livrar. Tá bom, queridos? Que você tenha força, mantenha a sua fé. Esse tempo vai passar, e nós sairemos deles seguros, e sairemos deles vitoriosos. Amém? Tchau, tchau, até a próxima.